Nos últimos dias, uma série de confissões nas redes sociais de práticas de orgias sexuais e uso de drogas envolvendo o magistrado da comarca da Praia, Mândio Brito, está a causar um aceso debate no país. As chamadas confissões em si, que são uma espécie de prosa bárbara, não tem nada de edificante. A pergunta que queríamos fazer é a seguinte: a sociedade cabo-verdiana está interessada em ouvir os pecados de nós todos? Eu penso que isto não é um valor cabo-verdiano, isso é um mau costume. E eu considero que a sociedade no seu todo não tem nada a ganhar pelo facto de estar publicamente a fazer a confissão. Para mim, este é um grande golpe de marketing da Crast. Eu não quero saber, eu penso que a sociedade cabo-verdiana não quer saber dos pecados dos outros. Portanto, eu interpretava essa confissão mais como um movimento contra a hipocrisia, um movimento pela verdade. Eu julgo que eles estão a imputar-se a si mesmos. Por isso é que estamos realmente revoltados, não é? Atos que nós todos consideramos, portanto, que são atos ignóbeis e que realmente tanto que nós não devemos praticar. No fundo, eles estão, portanto, a imputar-se a si mesmos esses atos, não é? Como forma, portanto, de alertar publicamente para a necessidade de os deixarmos de praticar e possamos encontrar a verdade. Alegados indícios de agressão a menores nas confissões levaram a que autoridades como a Curadoria de Menores, o ICA e a Comissão Nacional pelos Direitos Humanos reunissem de emergência na tarde de sexta-feira para avaliar o caso do orfanato mantido pela congregação. A Procuradoria-Geral da República ordenou a abertura de 2 processos crimes contra 2 membros da Congregação Reformada dos Adventistas do 7º Dia de Tendas. São suspeitos de crimes de tortura e tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos, maus tratos a menor ou incapaz, maus tratos a cônjuge, sequestro, homicídio simples, calúnia e injúria. A Polícia Judiciária deteve na manhã de hoje o líder da Congregação Reformada dos Adventistas do 7º Dia de Tendas, Inácio Cunha. O Ministério Público decidiu arquivar o polêmico processo-crime que envolve a CRASD, Congregação Reformada dos Adventistas do 7º Dia de Tendas. A Congregação Reformada dos Adventistas do 7º Dia de Tendas diz-se nada surpresa com o arquivamento das queixas contra a organização feitas em junho passado. A mim é a Mândio Brito. No episódio anterior, começa a explicar a pessoas sobre torturas de que queixado o Inácio manda fazer dentro de Cristo. Hoje não sabemos contínua de onde que me para. Já não tinha já no episódio anterior várias coisas que os queixosos falaram que é tudo mentira. Mas hoje não sabemos contínua te examina aquele processo. No ponto 7 de seus queixosos fama tudo membros, mas devia suportar agressões, injúrias, abusos de bloqueados, esse que podia resistir e nem tinha uma autoridade para se não te acontecer pior. Quanto ouvido na Procuradoria, ela se falou, mas Inácio te falava membros, mas devia setar castigos com paciência, para que castigos eram justos, por causa de pecados cometidos por membros de igreja e que esses castigos eram ordenados por Deus. Ramila Flá, mas Inácio da Flá, que esses castigos eram mando de Deus e mas era castigado por modos cometer pecados. Samuel Flá, mas em nome de fé, membros devia aguentar castigos e através de que esses ensinamentos bíblicos e ensaios feitos por Inácio, membros eram preparados com cerca de 3 meses de antecedência para o cumprimento de castigo. Imagina, Títico Branco te chamava membros de repente para castigar, mas Samuel, na sua grande maldade, Flama Inácio terá a igreja 3 meses de preparação para se castigar. Realmente, horas começou a partir para mentira e que tem um limite para ser mentira. Zequinha, na Procuradoria, falou que castigos eram feitos em nome de fé, mas era uma tentativa de purificação
purificação para membros torna santos. Lino flama castigos eram ordenados para Inácio. E Titi fla, mas também sobre efeito de droga, que era dado para Inácio Cunha, mas Inácio te falava, mas ele com branco, mas está bloqueado. Ou seja, possuídos por demônios, e Jamanati te elaborava uma lista de pessoas que, segundo Inácio, tinha cometido pecados e que por isso tinham que ser castigados. Que ali que é verdade. Cal que é verdade. Inácio, seu verdadeiro ensino é que é membros que devia resistir, porque senão te acontecia pior. É que é aquela. Mas o verdadeiro ensino de Inácio, curiosamente, próprios queixosos, nas suas contradições, bem falam no ponto seguinte de suas queixas. No ponto 8 de queixa, queixosos falam que torturas eram tão intensos que homens como mulheres te desmaiavam frequentemente. Mas Inácio te estava lá te assiste e te fala vítimas para ter coragem, para receber castigos para amor a Deus, se reage, para modo matítico branco, que sabe agrediu a membros de igreja, mas eram vítimas inocentes de demônios que te bloqueavam esses. Aquele ensino ali é aquele que é correto, ou seja, realmente Inácio te falava, mas membros de igreja, para que resiste Títico Branco, para modo Inácio e vários outros membros dentro da igreja estavam enganados, achando que Títico Branco estava descontrolado e logo, mas como eles estavam bloqueados por demônios, mas que era próprio Títico Branco que estava a soltar membros, mas sim era demônios dentro do Títico Branco que estava a soltar membros e te castigas. Membros que deviam resistir, para mais se resistir, se eles dedivam, esta dediva na Títico Branco, na seus corpos. E logo o Títico Branco te pagava para uma coisa que era esse, mas sim demônios dentro desse que sabe fazer. Doutrina de Inácio era uma doutrina de amor, que a própria igreja, que também está naquele mesmo engano que Inácio estava, acredita em si e a igreja te poupava Títico Branco, pesca ser aceitado. E já houve vários casos até de membros que revoltam e resolvem esta dava Titi, ou dava branco, mas não te intercede para que deixe, para acha, mas eles eram vítimas inocentes. E próprio não só não te intercede, mas também houve casos em que próprios membros da igreja tajam, em que Inácio estava presente, mas membros presentes tajam para cada, achando que realmente Titi o branco estava descontrolado. E era demônio e não Títico Branco que estava a fazer aquilo. Ora, se que não chega ali no ponto 8 de queixa, não te apanham contradição em cheio de queixosos. No ponto 5 de suas queixas, mas Inácio falou, mas membros tinha que aceitar castigos para modo de ser castigado por causa de seus pecados. Depois que se falou aqui, no ponto 7 de suas queixas, mas membros deviam aceitar o castigo, senão, segundo Inácio, te acontecia pior. E no ponto 8 de suas queixas, eles falaram ainda uma terceira versão. Mas Inácio falou para esse carias e para aceitar castigo, para modo Títico Branco era inocente. Lino te pergunta, como é que é possível que tem 3 versões de um mesmo assunto? E na mesma queixa, ponto 5, 7 e 8, a Nath, mas cada hora está falando uma coisa. Na ponto 5, esta forma é castigada por causa de pecados. Na ponto 7, era para ser castigo para que aconteça pior. Na ponto 8, não é para ser castigo para o Títico Branco ser descontrolado, é que esse é demônios. Nunca sei se pessoas já começam a entender até punir que isso talvez seja mentira. Porque olha que alguém te mente, ele mete em rola a sua própria cabeça. E na sua própria boca ele descobre quão mentiroso que ele é. E no Divis faz um esclarecimento, licenciado. Para além de que queixosos ter confirmado que ele, eles ainda falou outra coisa mais abaixo, que antes ouvido. Para confirmar aquele ponto 8 que se falou ali, mas é verdade, possivelmente boca-se capaz
nessas próprias declarações que esse queixoso, alguns desses mais para baixo, bem fala a verdade. Elsa, mais para baixo, depois que já botou muita culpa riba de Inácio, é bem falar, mas Inácio está falando, mas que devia reagir a castigos, para modo quer Titi, quer Branco, que tinha culpa, para modo estar bloqueados por demónios, e por isso que era esse que estava a castigar membros com pecados. Ramila fala, mas aceitava castigo com naturalidade. Atenção, naturalidade, ou seja, normal, para modo Nati convencer-se, mas esses castigadores, como Titi e Branco, mas estavam bloqueados por demónios, e por isso mas que estava agindo para sua própria vontade. Mas que foi Inácio que convencesse. Não também explica já, não querer mentir, tudo passa, a pessoa se entende. Ali no canto ouvido, confirma também, mas membros da igreja aceitar castigos, como a segundo Inácio, castigadores títico branco está bloqueados por demónios, e por isso membros da igreja que devia reagir ou responder a castigos, para modo caso eles reagissem, esta está a reagir contra seus irmãos e não contra demónios que estavam dentro de seus irmãos, te bloqueasse e te fazer tudo que as maldades. Calu, de São Nicolau, Carlos Brito, ele confirma que castigos físicos mas era dado para modo segundo a doutrina de Inácio. Castigadores, nesse caso Títico Branco, na primeira fase, está bloqueados por demónios e por isso nada está faz tudo menos, mas tinha que sujeita e aceita que esses castigos, evidentemente porque Títico Branco castava nesse. Assim, não estou a dizer uma própria queixosa que começa a queixa, está falando, não, mas Nati está manda de abuso para purifica, para ter pecado, para modo de pecado que membros cometem. Eis-me, quem diz ouvido mais abaixo, eles bem contradizem, eles falam, não sabe aceitar castigo. Põe Inácio, realmente fala, mas membro estava descontrolado e mas por isso, como eles estavam bloqueados por demónios, nunca devia reagir. Então não fica de aceita, pô, nós também não estava a crer que lá. Nessa parte ali, depois que as pessoas já entendem a contradição daquilo que queixosos falam, em que eles começam a comentar, por fim, eles vai terminar, na verdade, não tem que explicar a pessoas um pouco como é que está funcionando, para as pessoas entenderem, mas engano que era só Inácio, mas toda a igreja estava nele. Diante daquele que queixosos falam, é necessário que me bem esclareça, para pessoas lá poderem entender, como que está passava que as reuniões de 18. Está passava da seguinte maneira. Segundo a instrução que o próprio Dragão dá-me pessoalmente e que me compartilhava com os outros ministros do Ministério de Iniquidade, Vera, Branco, Elsa, Samuel, nós não esteve a fazer uma série de reuniões com aparência santo, mas que na verdade aquele que está passando lá dentro era altamente errado. Então, segundo o instrui Títico Branco, é assim que se fica a frase. Títico Branco, dentro de cenáculo, ou seja, prédio principal de Cristo, de repente está fingindo, mas está fora desse. Esta ficata faz muito disparate, está papia mãos palavras, está dá membros bafatar, está coba membros, está finge, mas está bloqueado por demónios. E me que era esse, mas sim demónios dentro desse, que estava a fazer tudo que as coisas que membros tojavam. Assim, Títico Branco fica-te papia como se fosse demónios. Está falando a nós é contra Deus, nós é contra Inácio, nós demónios do bem para fazer-nos mal. Esse fica-te usa tudo exato. E membros de igreja ficam realmente te acredita, inclusive Inácio, mas Títico Branco está descontrolado. Mas que era esse, mas sim era demónios dentro desse que
de vez em quando te bloqueia a vez e te fica te papia e te movimenta nesse corpo à força. Depois que membros já começam a acreditar aquilo, segundo a instrução que mim e que os outros ministros, Vera, Branco, Elsa e Samuel, não passassem, Branco era ao mesmo tempo instruído e instrutor, eles ficam a fazer o seguinte: este elaborava uma lista lá num quarto que eles estava, no apartamento de recuperação, no segundo andar de prédio sede de crédito. Esta fazia uma lista com membros que naquele dia esta dava suíte mais tarde. Lista era feita os dois, esta dava em regra quando, não faz inicial, para quando bate uma que as pessoas, mas aquele dia tinha uma reunião no fim de dia, geralmente de noite, lá num quarto, lá no fundo do apartamento de recuperação, e os membros tinham que comparecer. Então, quando estava no membros, ele falou: hoje eu tenho que estar na reunião com o Títico Branco, e quando ele falava que ele ia vários membros. Naquela hora marcada, em regra 9 horas da noite, em que a reunião tinha sido convocada, em regra sem Inácio sabe, Títico Branco também te arruma lugar, te senta, te espera jovens chega. Hora que jovens chega, Títico Branco te entra a sala, porque está ficando a esperar num quarto ao lado, que era 6 quartos, então esta entra aquela sala onde também tinha a reunião, que era um quarto grande, e lá esta identifica como se fosse demônios, esta flamaesa é mandado para a igreja, para Deus, por causa de pecados de membros de igreja, e mas já me sabia soltava membros de igreja por causa de seus pecados, e mas também me nati que mandasse fazer aquilo. Segundo Títico Branco está a fazer, membros de igreja acreditavam realmente Títico Branco que era esse que estava lá, mas sim demônios dentro desse, e mas realmente me Deus que mandava aquele assunto, e mas Inácio sabia, quando Inácio na maior parte de que as reuniões nem sequer é que está sabendo. Em seguida, Títico Branco, geralmente está por um membro na meio de sala, enquanto que os outros estão a ficar de pé ou sentado ao redor, naquele quarto, esta baba naquele membro, esta começa a falar pecados que aquele membro faz. Membros às vezes está confirmado, outras vezes não. Títico Branco às vezes está a falar a verdade, pecados que não sabia, mas membros faziam, porque próprio demônio está mostrava-nos ele antes de que a reunião. Mas outras vezes, Títico Branco, para experimentar membros, está a falar pecados que membros querem fazer. O certo é que, horas que membros aceitam esses pecados ou não, Títico Branco está soltando esse. Mora, está apanhar um pó de canalização, ou pó de lenha, ou está dava soco, às vezes pontapé, está dava ministro pó, ministra tarde, era uma coisa doloroso, Inácio que estava presente. Horas que os da ministra que foi bobo estão a pecar, contando o pecado, ministra continua a chover boca e fechar. Então Títico Branco te insiste, mas se te castigas por causa de seus pecados. Membros tinham suas próprias reações. Homens em regra que te choravam. Mulheres te. Mas mulheres em regra te castigavam de maneira mais branda. Só que Títico Branco esta exagerava no castigo em relação àquele que nós não instruímos esse. Porque o objetivo era enganar membros, mas aquela era uma coisa ordenada para Deus, mas para levar membros a revolta contra Inácio sem causa danos a próprios membros, danos graves. Mas Títico Branco, nesses descontrole, esta dava membros para demais. Um ou outro vez, membros realmente lesionam. Que era a maioria das vezes, esta saíba assim com muitos hematomas, dores, verdade? Mas houve um outro caso em que membros realmente lesionam, mas ninguém que sofre quebramento de nenhum membro de corpo.
mas é sofredor. Infelizmente, na grande período de loucura, aprova, lidera, coordena e instrui tudo que ela assume. Mas hoje se te repõe verdade de coisas, porque sem que repõe um inocente que nasce, te paga para ele. Então me tem que assumir a culpa, para me pagar a mim, para a própria culpa. Titico Branco, todavia, não se exagero, não só está dava membros com o pó ou soco, mas está fazendo coisas para além disso. Por exemplo, Titi está pondo membros, tanto ele como o Branco, está pondo membro deitado na chão, às vezes de costa, esta sube riba barriga de membros, esta fica tá salta. Só para pessoas terem noção de nível de crueldade que se chega, esta fica a saltar riba de barriga de membros, o que já era para além de aquilo que me instruía. Outras vezes, esta põe membros de barriga, esta subir a costa, esta salta. Titico Branco exagera. Foi um período doloroso. Houve vários membros que passam terríveis dores. É uma verdade e entendo que assume. Mas, quer a minha intenção que Titico Branco chegasse tão longe. Por várias vezes me vera e outros não tinham mais atenção, me exagera. Mas esse caúbe. Esse dava membros e ainda, horas que membros sei que os seus dor, que se contra com o membro no caminho, esta torna da riba daquele parte lesionado para causa mais dor ainda. Ainda tem membros que esta só está 2, 3 vezes por dia. Esta chama para quarto, mesmo de dia, esta põe membro lá dentro, esta açoitar, que ele passa dentro do crédito. Titico Branco fica-te a gostar tanto de que ele usa, que esse fica-te a agir desse para esse, já sem não instruir-se nem ordenança. Esse fica mesmo a fazer como um divertimento disse. Assim, houve membros assaltados com palmatoriada, bafatada, soco, vários membros ficam cheios de medo, cada boa reunião, hoje Titico Branco te fuge e vários membros ficam até dia de hoje com grande rancor de Titico Branco por causa daquilo que esse fazendo. É claro que membros de igreja que sabiam, afinal, que estava para trás de tudo aquilo era mim. Mila de fogo, não te chamava, não te coordenava Titico Branco, mas eles veio para além daquele que me instruísse. Mas mesmo assim, naqueles dores que membros passam, não tem que assumir a culpa, porque foi mim que ordena. Depois que Titico Branco solta membros, que membros choram, principalmente mulheres, homens nem tanto, geralmente eles catam chorar, mas mulheres, alguns desses, Titico Branco depois te finge mas deslargado, ou seja, esta finge mas se torna vida normal, esta chega nas jovens, esta coisa que passa, não se contando. Então membros de igreja que pouco antes até sentia raiva desse, estão moleste o coração para esta java, Titico Branco se frente, mas alguém que está desesperado. Então Titico Branco te perguntava coisa que passa, esta flama que se te lembra daquele assunto, nesse que sabe coisa que acontece, mas de repente o demônio bloqueia-se, usa-se, mas já nesse que dá conta de mais nada. Então membros te começa a sentir pena desse. Membros te acontece, horas que se contava Titico Branco coisa que passa, segundo o engano que me falava Titico Branco para fazer, Titico Branco te começa a chorar, te lamenta, te fanha quente, que ligam que queria fazer robô, desculpando, e descontrolo que teve. Então membros te sentem pena de Titico Branco. E ainda, Titico Branco te fala pessoas, membros presentes, para ajudar-se, mas que queria fazer aquilo que usa a massa, para membros ajudar-se, mas que queria nunca mais solta ninguém, membros te sentiu a pena de Titico Branco, te dá força, te dá coragem, te fala que ele é canado, ou seja,
membros que pouco antes acham de raiva desse, de repente sentem pena desse. Aquilo coisa ali está a passar também com o Inácio. Pô, a Titi com o Branco também conta Inácio. Está flames que se te lembra nada. Está lamenta. Está flames que quer mais fazer aquilo coisa. Houve uma vez que o próprio Titi fez um teatro tão bem feito, em que bem reto Nati, e cai na pé de Nati, joelhado, e falou: Inácio, não queria tornar-se escravo de Deus, ajudando a sair daquela situação que está. Nati fica com tanto pena dele, que Nati vem diante da igreja para Titi faz uma grande coisa. E bem vai pedir ajuda, pois deixa de só ter irmãos, para tornar um homem de Deus. Mas Inácio que sabia não era engano de Titi. Nesse engano, a igreja foi levada vários meses, um ano e tal. Mas Titi com o Branco, horas que este apontava pecados, tinham de que os pecados membros cometeram mesmo. Então, membros de igreja está convencido, mas soite realmente era justo, porque eles tinham cometido aquele pecado. E membros que estão no adultério, e membros que estão na inveja, na cobiça, na vários tipos de pecado. Então, membros achavam aquilo coisa bom, porque realmente esta falou é justo porque é um peca. Aquela história de açoite ali é tão terrível que para nós entender melhor, nós temos que acompanhar a confissão sem falhas. Para uma lá que está tudo de tarde, a linha dá-nos apenas um pequeno resumo, para nós entender. Mas aquilo que passa ali dentro foi terrível mesmo. Alguns daqueles queixosos soltaram, mas atenção, tinham um plano de engano. Nós do Ministério de Iniquidade, nós que era dirigentes, nunca podia ficar a tapar-se como pessoas que Titi com o Branco te protegiam. Então, alguns de nós tinham que ser açoitados para poder ter um maior disfarce, nomeadamente Elsa açoitado, Samuel açoitado, mas foi tudo um engano, que foi real. Era necessário para passar a igreja impressão, mas esse era vítima acima que os outros. Um alguém hipócrita, ele sucumbe e se culpa muito bem, e ele disfarça muito bem, e inclusive ele entra em certas situações para passar a ideia ele inocente quando ele quer. É por isso que queixosos, chubes, estas 6 páginas foi vítima, mas na verdade, isso foi vítima de um engano que eles fazem. Logo, nesse caso, esse que foi vítima, mas sim enganador de igreja. E a propósito, Zequinha, queixoso, ele deixa grandes confissões na igreja sobre aquela história de açoite, onde que te deixa entender claro, mas era um engano de Titi de Branco e Mainás que tinha nada a ver com o assunto. Que ele só nos entende perigo que próprio queixoso bate tribunal fluncus, mas todavia deixa na igreja confissões que dá prova outra coisa. Por hoje, não queria só para pessoas entendem que li e para compreender a história. No próximo dia, não também continua a fala mais clara, mas o que é certo é que as pessoas devem entender é que as açoites era tudo um sistema organizado para Titi com o Branco, reuniões surpresas em que membros eram notificados riba da hora, às vezes 1 hora ou pouco antes, para aparecer na reunião e lá está açoitado. Por hoje não está para ali, que não se perde o próximo episódio, para onde tem coisas muito importantes que não também fala e explica. E pessoas sempre analisam se é Inácio ou se é que é queixosos que estão a mentir. Obrigado.